Então a gente começa com algumas coisas fáceis. Está aqui. Né? Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia. Nessas condições, qual a velocidade do médio do mosquito em km por hora? Gente, essa é aquela questão assim, para ninguém errar. Sim, né? A banca pensa nisso como aquela questão super fácil, né? Que todo mundo vai acertar, né? Então, a gente não pode errar esse tipo de coisa. Essa parte, ela trata do negócio chamado cinemática, né? Vamos lembrar o que é cinemática, então. Vou pegar aqui um quadro, né? E vou pegar aqui minha canetinha, né? Então, a gente vai trabalhar com a tal da cinemática. Vamos fazer uma pequena recordação do que é cinemática, né? A cinemática, ela vai estudar os movimentos, mas ela não está preocupada com o que causa o movimento. Então são as equaçõezinhas, são aquelas várias fórmulas. E aí a gente tem basicamente dois tipos de movimento. Na verdade, a gente tem três tipos de movimento, né? A gente tem o movimento uniforme, o movimento retilíneo e o movimento circular. E aí, esse uniforme ele pode ser uniforme retilíneo, uniforme circular, ele pode ser variado retilíneo, variado circular. A UERJ, ela não pega muito em movimento circular, mas pode aparecer, que é uma cinemática do movimento circular. Tá? Então, o que ele gosta muito é fórmulas da velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Ou distância sobre tempo, como alguns gostam de colocar. A aceleração, que é ΔV sobre... Opa, faz isso não. ΔV sobre ΔT. E aí, aceleração é variação da velocidade, né, que é mais enrolado. E as equações de cinemática, que geralmente eles usam de movimento variado, ou seja, chamado de movimento uniformemente variado. E aí são aquelas equações grandonas, né? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A ΔS, e a fórmula da velocidade média, ΔS sobre... Não faz isso, meu filhinho. ΔS sobre ΔT como sendo a média das velocidades. Tá? Então essas são as equações básicas da cinemática. Ah, mas pô, Soto, tem que saber o que é cada coisa? Sim. Então o que é S? S é posição. O que é V? Velocidade. O que é A? A aceleração. Então o que é um ΔS? Variação de posição. Né? A UERJ, ela gosta muito, né, desse tipo de exercício de aplicação de fórmula. Tá? Então são fórmulas interessantes para você decorar. Essa primeira é obrigação, tá? Isso aqui quando não cai na física, cai na matemática, cai na química, então essa tu não pode dar mole. E aqui, dessas todas, se fosse assim, pô, Soto, se fosse para decorar uma só, né? O que você chuta aí pra gente? Cara, eu acho que a do Torricelli, né, ela é, assim, é talvez a mais esquisitinha, porque é a mais difícil de chegar, né, diretamente. Então ela é uma boa fórmula também para usar, tá claro? Assim, isso faz parte da cinemática linear, né? A gente tem outras fórmulas que nem sempre vale a pena decorar. Então, por exemplo, fórmula do movimento uniforme. Ela corresponde a S igual a S0 mais VT. Ela é a equação que está aqui sem aceleração. Não sei se vale a pena. Movimento circular, né? A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Isso é raro, aparece, mas é raro. Aparece mais com aqueles problemas assim, tipo polias, né? Mas isso aqui você também resolve o raciocínio, né? Como assim? Pensa comigo, ó. Enquanto esse cara dá uma volta, esse pequenininho vai dar uma volta, que nem uma bicicleta? Não. E essas voltas, elas são inversamente proporcionais ao raio. Ou seja, se esse raio aqui vale 3R, e se esse raio aqui é R, quando esse cara aqui grandão fizer uma volta, o pequenininho vai fazer mais voltas ou menos voltas? Mais voltas. Quanto mais voltas? 3 voltas. Pô, por que 3 voltas? Porque o raio é 3 vezes maior. Então, assim, isso vira uma fórmula, né? A frequência de um vezes o raio de um é a frequência do outro vezes o raio do outro. Mas, assim, eu não faria não sei, né? É um negócio meio pequeno para a quantidade de coisa que a gente tem. Mas, então vamos ficar assim com o nosso ΔS, ΔT. Não pode esquecer. Vamos voltar lá. Então, olha lá.
Eu preciso do ΔS, né? Eu preciso da fórmula. Qual é a fórmula? ΔS sobre ΔT. Quem vai ser o meu ΔS, gente? ΔS é a distância, tá aqui, ó. Então, ΔS, 3 km. E eu preciso do tempo. O tempo tá aqui, ó. Por dia. E é que tá, né? Ele disfarça. O que que é por dia? Por dia são 24 horas, beleza? E você tem que sempre conferir a unidade que ele quer, ó. Ele quer em quilômetro por hora. Pô, então aqui em cima está em quilômetro, beleza, mas o dia não está. Então a gente transforma 3 quilômetros por dia, passa um dia para 24 horas. E aí, simplificação. Galera, tem que saber simplificar. Prova da UERJ, não pode perder tempo, fazer uma tonelada de conta, entendeu? Ah, mas pô, Soto, quem é que a gente simplifica? Bom, primeiro, se tiver soma, subtração, só pode simplificar se aparecer o número em todas as parcelas. Ah, não entendi. 2x é igual a 4y mais 6z. Posso dividir todo mundo por 2? Posso. Por quê? Porque 2 aparece como múltiplo de todo mundo. Ó. 2x, 2 vezes 2y, 2 vezes 3z. Então, vou poder cortar um 2. Então, fica x é 2y mais 3z, tudo bem? Se não aparecer em uma das parcelas, não pode fazer isso. Por exemplo, 2x é igual a 4y mais z. Posso dividir todo mundo por 2? Não, porque aqui vai ficar z sobre 2, fica horroroso. Então, tu não vai fazer isso. Então, assim, é muito importante para a gente que a gente saiba fazer simplificação vertical e horizontal. Que diabo é isso? O que eu estou falando? Estou falando o seguinte. Se eu tenho um cara que é A, um cara que é B, um cara que é C, um cara que é D, eu posso simplificar o jogo da velha. Isto é, eu posso simplificar esse cara, posso simplificar esse cara, ou esse cara, ou esse cara. Esses caras são simplificáveis. Então, por exemplo, eu tenho um número assim, 4x sobre 8 vezes 5 é igual a 3y sobre 6 vezes 10. Então, por exemplo, ó, eu posso simplificar o 4 com 8, que vai dar 2 embaixo. Eu posso simplificar o 5 com 10, que vai dar 2 embaixo. Eu posso simplificar o 1 com 6, que deu 2 embaixo. Então, ficou x em cima, 2 embaixo. Do lado de cá, y em cima, 2 vezes 2, 4 embaixo. Então, agora eu ainda posso simplificar o 2 com 4. Então, fica x é igual a y sobre 2, entendeu? Esse tipo de simplificação é muito bom. Então, aqui eu posso simplificar o 3 com 24. Né? Dividindo os 2 por 3, isso vai ficar 1 oitavo. Aí agora tu divide. 1 oitavo, né? 0,125. Tá lá a nossa respostinha, legal? Esse problema, ele vai aparecer com certeza em algum lugar, ou na matemática, ou na física, ou na química, mas sempre tem velocidade média em alguma parte da prova, tá? Porque é um negócio muito útil, né? Não esquece que no jogo da velha você simplifica, tá? E no cruzado você multiplica, tá? Então, esse vezes esse vezes esse. Beleza? Não esquece disso. Vamos seguir. 2. Considera-se a morte de uma estrela o momento em que ela deixa de emitir luz, o que não é percebido de imediato na Terra. A distância das estrelas em relação ao planeta Terra é medida em anos-luz, que corresponde ao deslocamento da luz que ela percorre no vácuo no período de um ano. Admita que a luz de uma estrela que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra se apague. O tempo para que a morte dessa estrela seja visível equivale à seguinte ordem de grandeza. Galera, isso aqui é um negócio que a UERJ faz muito. Ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é 10 elevado a alguma coisa, tá? 10 elevado a algum número qualquer, tá? Então, por exemplo, quantas pessoas cabem no Maracanã lotado, né? Você vai pensar assim, ó. 10 a terceira, 1.000. Cabem 1.000 pessoas? Cabem. 10 a quarta, 10.000. Cabem 10.000 pessoas? Cabem. 10 a quinta. Cabem 100.000 pessoas? Ah, Soto não cabe mais. Cabia, não cabe. Beleza, mas é próximo disso. Né? 10 a sexta. 1 milhão de pessoas? Não, 1 milhão de pessoas já não cabe no Maracanã. Então, a ordem de grandeza de quantas pessoas cabem no Maracanã
10 à quinta. Isso é uma forma de pensar, tá? Mas nem sempre isso vai ser possível. Então, a gente vai ter que comparar com 3,16, que é um multiplicador, tá? Vamos ver o que é isso. Bom, primeiro vamos entender que diabo é isso. Ano-luz é uma medida de distância. Ano-luz é uma medida de distância, tá certo? Então, o que ele quer saber é o seguinte, mas ela corresponde a um tempo também. Ano-luz é uma medida de distância, mas ela corresponde ao tempo que a luz levou andando. Então, embora isso seja uma distância, ele quer saber o tempo que ela vai demorar. Isso quer dizer o seguinte, a luz do Sol, ela sai do Sol e chega para a gente em mais ou menos 8 minutos. Isso quer dizer que se o Sol apagar agora, pum, apaguei o Sol. Eu não sei que apagou o Sol, porque a luz só vai chegar aqui 8 minutos depois. Então, só vou saber que o Sol apagou daqui a 8 minutos, sacou? Então, a luz de Próxima Centauro, Alfa Centauro, que é uma estrela que está mais ou menos 4 anos-luz da gente, é uma estrela que leva 4 anos a luz para chegar aqui, viajando na velocidade da luz do vácuo. Então, se a estrela apagasse agora, levaria 4 anos para eu saber. Isso é um problema muito bacana, né? Assim, porque quando você olha para uma estrela, na verdade você está olhando para o seu passado. Então, por exemplo, eu olho para a estrela, a luz que está chegando aqui saiu de lá 4 anos atrás. Então, por exemplo, se eu estivesse em Próxima Centauro olhando para você, eu não estaria vendo você aqui. Eu estaria vendo você há 4 anos atrás. Ou seja, a gente estaria lá em 2017. Eu ia estar vendo você lá no 8º ano, 9º ano, entendeu? Porque a luz que saiu daqui levou 4 anos para chegar lá, entendeu? É por isso que, por exemplo, quando você olha para uma estrela que está a 2 milhões de anos-luz, eu estou vendo a luz de 2 milhões de anos atrás. É por isso que o pessoal fala, se você tem uma civilização que está a 2 milhões de anos-luz olhando para a gente, está vendo a Terra 2 milhões de anos atrás. E aí não tem a gente, não tem nada disso, não tem pirâmide, não tem porcaria nenhuma, só tem, né, bicho esquisito. Né? Dinossauro não, dinossauro é mais tempo. Mas só nos filmes, né, que dinossauro encontra o ser humano, deixa pra lá. Então, assim, essa luz levou 7.500 anos. Então, o tempo que ele levou para chegar é exatamente 7.500. Só que ele não quer em ano, ele quer em meses. Então, eu tenho que ver 7.500 é próximo de quantos meses? Então, vamos lá. Tempo que você levou, 7.500 anos, beleza? Só que ele quer em meses. Então, vamos passar ano para mês. 7.500 vezes 12. Isso vai me dar 90 mil meses. E agora eu vou pensar, 90 mil é mais próximo de qual valor, galera? Olha para cá, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Ó. 10 à terceira, 1.000. 10 à quarta, 10 mil. 10 à quinta, 100 mil. 10 à sexta, 1 milhão. Então, lá, 90 mil é mais próximo de que valor? Então, você vai comparar. 90 mil é mais próximo de 10 mil ou de 100 mil? Né? E aí você vai usar o bom senso. Qual é? É mais próximo, né, de quem aqui? Né? Ele é mais próximo de 100 mil. Então, ele vai ser o 10 à quinta. Existe um mecanismo para fazer isso. Como é que é o mecanismo? O mecanismo é assim. Você escreve 90 mil em potência de 10. Então, 90 mil é 9 vezes 10 à quarta, que está aqui. Então, a ordem de grandeza já apareceu, que é 10 à quarta. Mas eu fico na dúvida entre ser 10 à quarta e 10 à quinta, porque depende desse número que está na frente. E esse número, ele é maior do que 3,16. Sempre que ele é maior do que 3,16, a gente aumenta a ordem de grandeza em uma unidade. Pô, Soto, por que é 3,16? Porque 3,16 é raiz de 10. E a raiz de 10 é 10 elevado a meio. Então é como se eu comparasse. O cara está mais próximo de 10 elevado a 0 ou de 10 elevado a 1? Então 10 elevado a meio é a metade desses dois caras. Isso é um valor até que, por exemplo, em São Paulo, eles usam muito 5,5, né, que é a média entre 1 e 10. Tá? A gente usa sempre o 3,16. Então não esquece, como é que você faz esse tipo de problema de ordem de grandeza? Você primeiro tenta ver se consegue comparar com 1.000, 10.000, 100 mil, 50 mil, 1 milhão, assim vai. 50 mil não, 100 mil, 1 milhão. Se não der, você escreve em notação científica, compara o início com 3,16 e diz se é maior ou menor. Pô, não entendi. Então vamos pegar aqui um número.
Não tem nada a ver com exercício, tá? Um número qualquer. Tipo, 25 mil. Qual é a ordem de grandeza de 25 mil? Você escreve 2,5 vezes 10 à quarta. E agora compara esse cara com 3,16. Ele é menor? Então a ordem de grandeza é 10 à quarta. Agora vamos pegar aqui. 67 mil. Ele é 6,7 vezes 10 à quarta. Só que compara 6,7. Não é maior que 3,16? Então a OG é 10 à quinta. Tá? Ordem de grandeza é um negócio que não cai muito nos outros vestibulares, mas ele costuma cair na UERJ. Vale a pena você dar uma olhadinha. Eu fiz uma aula de ordem de grandeza para botar no YouTube, mas não coloquei ainda. Vou ver se eu coloco. Esse 3,16 ele é a raiz de 10. Mas assim, Duda, ó, tenta sempre chegar no mais perto, que é o jeito mais fácil. É 1.000, 10.000, 100.000, 50.000. Por exemplo, quando você chega em 90.000, ó, tu não precisa nem desse 3,16. Pô, 90.000 está muito mais próximo de 100.000 do que de 10.000. Entendeu? Vamos seguir. Isso aqui é um negócio, uma das poucas coisas que a UERJ gosta de perguntar conceitual. Porque eles enrolam pra caramba, mas a pergunta é fácil. Então vamos lá. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço, a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Então, a bola 1 é de chumbo, a bola 2 é de vidro, a bola 3 é de madeira, a bola 4 é de plástico. Não esquece não, Aninha, não esquece desse 3,16 não. Velocidades diferentes, 4, 4, 2, 2. Tempo de queda, T1, T2, T3, T4. Beleza. Aí vem a pergunta. Qual a relação entre os tempos de queda de cada bola? Gente, olha quanta coisa está escondida nesse exercício. A primeira coisa, jogar para frente ou abandonar não faz diferença, entendeu? A diferença entre jogar para frente e abandonar é que um vai cair para frente e o outro vai cair embaixo de você, tá? Então, se eu pego o meu lápis e eu largo, ele cai aqui. Se eu jogo meu lápis para frente, ele vai cair para frente. Mas quem puxa para baixo é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade atua do mesmo jeito em todos os corpos. Vestibular não tem resistência do ar. O que isso significa? Isso significa que não importa o que você está jogando, todo mundo vai cair do mesmo jeito. Então, assim, se eu jogo chumbo, vidro, madeira, plástico, não faz a mínima diferença, porque o material não faz diferença na queda livre. Então, na queda livre, né, se eu largo um cara leve, se eu largo um cara pesado, M, 2M, não tem diferença nenhuma, entendeu? E assim, como ele está caindo da borda de uma mesa, né, e não é assim uma folha de papel e tal, são materiais cuja resistência do ar vai ser muito insignificante, né? Ou seja, o cara cai de uma mesa, não faz diferença se é vidro ou madeira. Faz diferença que o vidro vai quebrar. Mas, tipo assim, a resistência do ar vai ser praticamente zero, né? Você pode fazer isso na sua casa, né? Pega um lápis e pega o teu celular e larga em cima da cama. Você vai ver que eles vão cair juntos, né? Em cima da cama para não quebrar o teu celular, obviamente, né? Mas assim, o tempo de queda, aí é que tá. E aqui tem um negócio muito maneiro que é o tempo de queda, né? O tempo de queda, ele só depende da altura da queda, né? Então não faz diferença se é plástico, se é isso e aquilo. E tem mais, não faz diferença a velocidade inicial, porque a velocidade inicial só vai jogar a bolinha para frente. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos imaginar aqui uma mesa, eu vou jogar a bolinha para frente, tá vendo? A bolinha, ela vai andar, quando chegar aqui, ela continua por inércia para frente, para frente. Só que à medida que ela vai para frente, ela cai. Então ela vai vir parar embaixo, depois mais embaixo, depois mais embaixo, chegou no chão. Se eu jogar a bolinha, né, ela vai ter sempre, ó, mantendo a mesma distância horizontal. Ou seja, a distância x que eu tenho aqui, ó, vai ser a mesma, tá vendo? Porque para frente ela vai por inércia. Vamos jogar outra bolinha. A outra bolinha, verticalmente, vai fazer a mesma coisa. Mas horizontalmente, ela vai andar menos, ó. Ela vai andar metade x sobre 2, metade x sobre 2, ó. Metade x sobre 2. Pô, mas Soto, por que ela está andando metade? Ela está andando metade porque ela tem, olha lá,
a metade da velocidade inicial. Mas observa, na vertical, eles vão estar sempre juntos. Tá vendo? Ou seja, o que eu estou dizendo é, o tempo de queda não tem a ver com o fato de você estar andando para frente. Então isso é uma pegadinha clássica. A UERJ adora fazer esse tipo de coisa. Então, joguei uma bola, joguei uma vaca da mesma altura. Quem chega primeiro? Os dois chegam juntos. Joguei uma bola, joguei uma vaca para o alto com a mesma velocidade. Quem chega primeiro? Os dois chegam juntos. Joguei uma bola, joguei uma vaca para frente. Quem chega primeiro? Os dois chegam juntos. Entendeu? Isso não vai fazer diferença, né? Então, no caso aqui, ó, o tempo, tá vendo? As distâncias vão ser iguais, tá, gente? Ó, tá vendo? X, X, X. As quedas não. As quedas seguem essa linha, ó. D, 3D, 5D. Ou seja, no lançamento lançamento oblíquo, né, onde você vai ter uma parábola, as distâncias horizontais, ó, elas sempre vão ser iguais. Mas as distâncias, as distâncias verticais, elas vão aumentando, ó, D, 3D, 5D e assim vai. Eu falo vaca porque a pessoa fica lembrando, pô, se eu jogar uma vaca em um papel, o que acontece? Nada, é a mesma coisa, não faz diferença. Na verdade até faz, né, porque a vaca é maior, mas deixa ela pra lá. Então, assim, tempo de queda. Para quem lembra da equação do tempo de queda, tá aqui, né? Eu acabei escrevendo em cima. Mas a equação do tempo de queda é hgt2 sobre 2. É a equação da queda livre. Pô, Soto, eu nem lembrava dessa fórmula. Deu mole, porque essa equação é S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, onde S0 é 0, V0 é 0, o S é o meu H e o meu A é o meu G. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa folhinha. Então, equação importante. Ó, já te dei uma, V delta S delta T. Vou te dar a segunda equação importante, equação da queda livre. Né? A queda livre tem duas equaçõezinhas. H, GT2 sobre 2, onde o H é a altura de queda, e V igual a GT. A UERJ sempre usa G igual a 10, então isso ainda fica melhor ainda, fica, ó, H 5T quadrado e V igual a 10T. Então, se você vai fazer aquele formulário para colar no quadro, né, para colar lá no seu armário, para ficar olhando todo dia, tem aqui mais um casal de fórmulas interessantes aí. Virou uma bola, não era isso que eu queria, mas segue lá. Então, o tempo de queda vai ser igual, galera. O tempo de queda é igual, né? Repara, não tem motivo para o outro demorar mais, né? Para você demorar mais, só se você estivesse caindo de alturas diferentes. Vamos seguir. Ainda, vai meu filho, ainda na cinemática, ó. Tudo questão da UERJ, olha lá. Observe o gráfico. A curva representativa do movimento de um veículo traçada a partir de posições registradas do seu deslocamento. Qual a velocidade média? Novamente, galera, velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Vou pegar aqui que vocês sumiram da minha imagem. Vou voltar aqui com vocês, pronto, né? Beleza. Então, olha lá. Novamente, eu vou usar a mesma fórmula. V é ΔS sobre ΔT. Só que eu vou tirar do gráfico. O Enem faz muito gráfico, né? O ERJ nem sempre. Então, olha lá, eu tenho que colher dados do meu gráfico. Vamos pegar a fórmula, ΔS, ΔT, e agora vamos catar o ΔS. Né? E eu vou usar esta inclinação, ó. Eu vou usar essa reta aqui. Não vou usar esses pontos malucos. Né? Só que a gente está extrapolando esses valores, né? A gente está interpolando os valores, a gente está juntando os valores numa reta só. Então, o meu ΔS vai ser a variação do deslocamento. Eu posso pegar esse pedaço. Né? Esse cara é a minha variação de posição. Ó. Ah, mas Soto, por que você pegou esse pedaço? Porque esse pedaço está batendo certinho nas linhas. Ó. Tá vendo? Esse aqui mais ou menos também. Né? Então, dá para pegar qualquer pedaço que dê para visualmente marcar. E eu vou pegar esse pedaço de baixo, que é o intervalo de tempo. Tá? Então, olha lá. Ele está indo de que distância? Ele está indo do 4, olha aqui, deixa eu pegar a minha canetinha, ó. Ele está vindo do 4 para o 16. Então, esse pedaço vale 12. E aqui, ele está vindo, ó, do 0 para o 12. Então, ele também está vindo com 12. Esse cara está em metros? Sim. Esse cara está em segundos? Cadê? Tá aqui, ó, segundos.
Então vai sair direto metro por segundo. Legal? Metro por segundo, 1 metro por segundo, matei o problema. Letra A, né? Maravilha? Uau, chegamos na dinâmica. Dinâmica, matéria do segundo ano, lembra do segundo ano? Cinemática também, esse no segundo ano agora. Eu sou velho, sou do tempo que era tudo no primeiro ano. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima. Isso já caiu em prova. O Ricardo adora isso, né? A, B, B, C, C, D, D, E. Qual a força resultante que atua sobre o carro? Galera, presta atenção aqui, gente. Só existem duas resultantes no universo clássico. E aí, mais uma vez, a gente vai pegar um pedaço de quadro aqui, né? Eles estão dentro das leis de Newton. Ó, vou te dar uma dica muito importante, galera. Vai cair lei de Newton na UERJ. Nossa, que dica sensacional, né? É quase como falar, pô, vai cair português na prova de português, né? É óbvio que vai cair lei de Newton. É, ou aplicado a alguma coisa, ou sozinho, ou alguma referência, mas sempre tem. Vamos lembrar das leis de Newton. Primeira lei. Primeira lei é chamada lei da inércia. Lembra da inércia? E ela rege dois movimentos. Presta atenção. Ela rege o repouso, tudo bem? Repouso, e ela rege o MRU, movimento retilíneo uniforme. Galera, não há brilhantismo nenhum para Newton em dizer que o repouso tem resultante zero, né? Ou seja, o repouso não tem força sobrando, né? Isso não é nada brilhante, isso é uma coisa bastante óbvia, né? Eu pego meu celular e eu coloco aqui. Ninguém mexe no celular. Amanhã o celular está em cima da mesa. O que aconteceu? Pô, ou alguém mexeu, ou o demônio mora aqui em casa, né? Porque isso não pode acontecer. Ou seja, se eu deixei o treco aqui e ninguém mexeu no treco, ele tem que ficar ali, gente. Não faz sentido ele sair dali, né? Então, assim, a força resultante ser zero para quem está parado é uma coisa bastante óbvia, né? É aquele negócio. Você perdeu um negócio, pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pô, onde é que tá não sei o quê? Aí ele fala assim, tá onde você largou. É óbvio que tá onde você largou, né? Porque ele não mexeu, né? Então, onde você largou, ele ficou, né? Então tem essas coisas assim que as pessoas falam. É igual aquilo assim, não, esse negócio que eu achei aqui, perdi meu celular, onde é que ele tava? Tava lá não sei aonde. Tá sempre no último lugar que a gente procura, né? Tá sempre no último lugar que a gente procura. É óbvio que tá no último lugar que a gente procura, né? Porque depois que tu acha, tu não continua procurando, né? Eu procurei o lápis, achei o lápis, tá aqui. Agora que eu achei, vou procurar na outra lugar, ver se... Lógico que ele tá no último lugar que você procura. As coisas malucas que o pessoal fala por aí, né? Olha só, não há brilhantismo nenhum em falar resultante zero para quem está parado. O brilhantismo dele é o MRU, tá? Tem que entender que MRU é a mesma coisa dinamicamente que está parado. Ou seja, eu tenho aqui um livro e esse livro está sobre uma mesa, tudo bem? Qual é a resultante dele? Ele está parado, é zero. Gente, se eu pegar esse livro e botar num carro e o carro andar para o lado com velocidade constante, o livro vai sair do lugar? Não, ele vai continuar lá. Ou seja, o livro para o carro, ele está parado. Então essa resultante também é zero. É igual você no metrô, né? Eu sei que agora a gente não está andando mais de metrô, né? Ou pelo menos está tentando andar de metrô. Quando é que você sai do lugar no metrô? Quando ele acelera, que aí tu vai para trás. Quando é que você sai do lugar? Quando ele freia, que você vai para frente. Naquele meio do caminho que ele está andando com a velocidade constante, você praticamente se sente como se estivesse parado, né? Ainda mais o nosso metrô, que não faz muita curva, né? O nosso metrô é bastante reto, né? Você tem metrô aí por outras cidades afora que faz umas curvas violentas. O nosso não. Então, assim, não adianta você também agora eu vou virar um físico em 2 meses. Não, então olha só. Exato. Por exemplo, o que as pessoas não se tocam. A Terra está se movendo? Sim. E você não sente a Terra se mover, porque a gente está andando junto da Terra, né? Outro dia eu vi um meme desses da vida assim, o cara no carro, aí o vento assim para trás. O cara no avião, o vento para trás. Mas a Terra andando a
2.000 km por hora você não sente o vento. Né? Isso é patetice a pessoa fala isso, né? Porque o vento está andando junto com a gente. Na verdade, o ar em volta da Terra anda junto com a gente. Porque se a Terra andasse e o vento não andasse, aí sim você seria cozido pelo vento. Né? Se a atmosfera não girasse junto da Terra, quando você saísse à rua, o vento queimou você. É igual uma reentrada de foguete na atmosfera, né? Você se queima. Né? Então a atmosfera gira junto com a gente. Por isso, quando eu saio na rua, o vento não faz isso comigo. Né? Entendeu? Então isso é uma bobagem também. Bom, como eu não quero que você vire físico, eu só quero que você acerte a questão. Então você bota um negócio na tua mente. Presta atenção. Presta atenção. Só existem duas resultantes. Ou ela é zero, tá vendo? Ou ela é zero. Para quem que ela é zero? Para quem faz repouso e movimento retilíneo uniforme. Para quem não é zero, aí você está dentro da segunda lei. A segunda lei, chamada princípio fundamental, né? Ela rege os demais movimentos. Ela rege os demais movimentos. Ou seja, todo o resto. O resto é horrível, né? Botar os demais, que todo o resto é muito feio. Né? Então, os demais movimentos fica mais bonito. Demais movimentos. Esses caras, eles vão ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, bota isso na tua cabeça, sujeito. Presta atenção. Só tem duas resultantes. Quais são? 0 e MA. Então, ou a minha resultante é 0, ou a minha resultante é MA. Se essa aceleração ela vai ser centrípeta, se ela vai ser para frente, para trás, é outra história. Mas você tem que pensar isso. Então, por exemplo, eu estou parado aqui na minha cadeira. Né? O meu referencial é a Terra. Eu estou parado aqui. Qual é a minha resultante? 0. Eu tenho um carrinho andando em linha reta. Qual é a resultante? 0. Agora eu tenho minha caneta fazendo esse movimento aqui. Ó. Qual é a resultante? Massa vezes aceleração. Entendeu? Quem não está em repouso, quem não está em MRU, a resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, é diferente de 0. Vamos voltar para o exercício. Depois, a terceira lei eu não escrevi. Todo mundo lembra a terceira lei? Terceira lei. Vamos fazer outra cor, para ficar igual. Terceira lei. Quem lembra aí? Ação e reação. É bastante enroladinho, né? Mas é conceitual, né? Não tem conta, né? Ação e reação diz que se eu faço uma força em alguém, esse alguém faz uma força em mim. Repare, ação e reação não fala de resultante. É por isso que as pessoas confundem. Tipo assim, eu dei um tapa no fulano, a cabeça do fulano foi pro lado. Mas quando eu dei um tapa na parede, a parede não foi pro lado. Por quê? Se é ação e reação. É porque ação e reação não fala de resultante, cara. Né? Ou seja, resultante tem primeira e segunda lei. Ação e reação não é de resultante. Ação e reação diz, a força que vocês estão trocando, elas são iguais. Não quer dizer mais nada, entendeu? Tipo assim, eu te dou 10 reais. Você me devolve 10 reais. Quem tá rico, quem tá pobre? Sei lá, não sei se tu era rico, se tu era pobre, entendeu? Esses 10 reais que a gente trocou, só estão dizendo que a gente trocou. Então, por exemplo, eu tenho um cara aqui que é uma carga positiva. Eu tenho um cara aqui que é uma carga negativa. Eu tenho aqui, ó, uma força de atração entre eles. Isso é uma força de ação e reação. Um atrai o outro atrai um. Mas o que vai acontecer? Não sei, porque eu não sei o resto. Por exemplo, eu não sei se essa força se essa carga está presa no chão, não sei se ela está dentro d'água, não sei se ela foi para o alto, não sei se tem peso. Então, assim, desse jeito, não tem como eu falar grandes coisas, só posso dizer que elas têm ação e reação. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente volta a isso. Então vamos voltar para o exercício lá da UERJ. Então vamos lá. O carro de automobilismo, né, com velocidade constante. Opa! Velocidade constante, né? Isso quer dizer que a velocidade não muda o número, tá? Velocidade de módulo constante quer dizer que ele vai estar com uma velocidade, sei lá, 80 km por hora. Mas velocidade tem direção e sentido, né? Então ela pode mudar a direção e sentido. E aí, se mudar a direção e sentido, já era. Mas vamos lá. A força que atua sobre o carro é maior do que zero nos quais sentidos? Ou seja, como eu só tenho força resultante igual a zero, ou força resultante igual a massa vezes a aceleração, quando é que ela vai ser maior do que zero? Quando ela for igual a massa vezes a aceleração. Entendeu? Então vamos lembrar. Quando eu estou fazendo MRU e repouso,
a resultante é zero. No resto, nos demais movimentos, a resultante é MA. Então vamos lá, ó. Trecho de A para B. É esse trecho aqui, ó. Trecho de A para B. O que ele está fazendo? Ele está andando em movimento retilíneo e uniforme. Então, qual é a resultante desse pedaço? Zero. Agora, ó, pedaço de B para C. Ele está andando em linha reta com a mesma velocidade? Não. Ele está fazendo movimento circular e uniforme. Então, a resultante dele é MA, não é zero. Próximo pedaço, de C para D. Novamente, eu estou fazendo MRU. Então, novamente, a resultante é zero. E, finalmente, ele está fazendo outra curva, outro MCU. A minha resultante é MA. Ou seja, nas retas, a resultante vai ser zero. E nas curvas, a resultante vai ser MA. Sacou? Bem simples, né? Exato, Duda. A força resultante da curva é a força centrípeta. E ela não é zero. Essa aceleração é uma aceleração centrípeta. Vamos lembrar aqui a aceleração centrípeta, já que a Duda lembrou aí, ó. Para quem esqueceu, ó. A força centrípeta, ó, a força centrípeta, ela é mv2 sobre r, né? Onde v é a velocidade e r é o raio, né? Perfeito, você está corretíssima. Vamos voltar lá para o nosso parado, beleza? Então, tá lá B, C e D, tudo bem? Mas olha só, lei de Newton às vezes pode virar uma questão mais complicadinha. Por exemplo, aqui. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa 0,01. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio, com o fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera, e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo de 45 graus. Admitindo G igual a 10, né? A UERJ sempre bota segundo a menos 2, não gosta de metros por segundo ao quadrado, né? Igual o Enem fez esse ano, o Enem fez a mesma coisa esse ano. Quanto vale essa força, né? Então, olha lá, ele quer saber, ó, qual a magnitude dessa força, né, que o ímã está fazendo. Tudo bem? Bom, vamos lembrar algumas coisas aqui também de forças que atuam, né? Então, eu peguei aqui um pedaço da minha aula antiga. Deixa eu apagar isso aqui. Epa, Lili. Deu para ver ali que era o heliocentrismo, né? Vamos ver aqui para o lado. Gente, quais são as forças que a gente coloca, né? Quais são as forças que a gente coloca? Ai, não vira isso não, meu filho. Força que a gente coloca. A gente coloca peso, né? Quando é que o cara tem peso? Quando está na Terra, está no planeta, está na Lua, está em algum planeta, tem peso. Como é que a gente desenha o peso, galera? O peso, ele é uma força que a gente desenha vertical para baixo. Tudo bem? Belezinha? Maravilha. A gente pode, quando faz o desenho, botar a setinha em cima. Não tem problema se não botar, porque a prova é múltipla escolha, né? Mas eu gosto de botar. Tudo bem? O peso tem uma fórmula. O peso ele é o produto da massa pela gravidade. É aquela discussão. Eu tenho massa 60 kg. Se eu vou para a Lua, minha massa é 60 kg. Mas o meu peso não é o mesmo, porque a gravidade na Lua é menor do que a gravidade da Terra. Tá? A gente tem tração. Quando é que tem tração? Tração é quando tem fio, quando tem cabo, quando tem cordas. Entendeu? E a gente desenha como se o fio puxasse o objeto. Então, se eu tenho aqui, né, a parede, eu tenho aqui o fio, eu tenho aqui o objeto, a tração eu desenho assim, ó, como se ela puxasse o objeto, tá? É comum também a gente botar aqui
assim, tá? Mas o importante é não esquecer do objeto. Mais do que o da parede, você tem que botar o do objeto, tá? Então, se eu tenho o objeto pendurado, né? Por exemplo, aqui, quais são as forças que atuam? Ele tem o peso para baixo e ele tem a tração para cima, ó, tá vendo? E aí, se o meu peso for igual à tração, qual é a resultante? Zero. Não sobra força e aí ele fica parado. Vamos seguir. Além do peso e da tração, a gente tem a força elástica. Não é uma força que aparece muito, né? Mas a força elástica é aquela força que aparece quando você tem uma mola, né? E estica essa mola. Tá? Opa! Né? Então ele estica, ó, dessa distância que eu vou chamar de x. A força elástica, ela vale menos kx. Por que menos? Porque a gente puxa a mola para fora, ela faz força para dentro. Se eu empurro a mola para dentro, ela faz força para fora. É isso. Mas na hora de fazer conta, você não vai usar o sinal. Então, é preferível que você lembre da força elástica como sendo apenas kx em módulo, entendeu? E que é o K? K é a constante da mola. E diz se a mola é mole ou se a mola é dura. É constante elástica, tá? E a gente desenha também que nem a tração, como se estivesse puxando a molinha, beleza? E a gente tem a força do plano. A força do plano, ela abre em duas forças. A força do plano abre na normal, que é a força perpendicular ao plano, e abre no atrito, que é a força paralela ao plano. Então, eu tenho aqui um objeto colocado na mesa. A normal fica assim, ó, como se eu estivesse empurrando o objeto para cima. Ah, mas Soto, pô, e se for um plano inclinado, o cara estiver torto? Ah, então a normal é perpendicular ao plano inclinado. Vai ficar aqui. O atrito ele é contrário à tendência do deslizamento ou contrário ao deslizamento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um bloquinho no plano inclinado, qual é a tendência do bloco? É deslizar para onde? Deslizar para baixo. Então, o atrito nesse bloco vai ficar para onde? O atrito vai ficar para cima. Então, o FAT aqui, ele fica para cima. Lembra disso, o atrito é contrário a deslizamento ou a tendência ao deslizamento. E, por exemplo, quando a gente anda, né? Quando a gente anda, vou botar aqui um pé. Geralmente eu erro o pé. Tá razoável, né? Olha lá, quando você anda, ó, epa. Ai, eu apaguei o pé. Volta o pé. Né? Botar até uma régua. Botar uma régua aqui. Hoje eu vou caprichar, já que eu tô... Vem, régua, vem. Aí, garoto. Fazer a reta aqui, ó. Ah, moleque. Pronto, né? Então tá lá. Quando você anda, o seu pé, ele tende a deslizar para onde, galera? O pé tende a deslizar para trás. E aí, se o pé tende a deslizar para trás, o atrito é para frente, né, cara? Então, assim, de uma maneira muito simples, todo mundo que escorrega só tem atrito para trás. Mas todo mundo que faz força para andar tem atrito para frente. É aquele caso clássico que a UERJ já fez 7.500 vezes da bicicleta, né, de carro de tração traseira, dianteira. Olha lá, eu tenho a bicicleta. Bonito isso, hein? Aqui é a minha bicicleta. Tá lá o banquinho da bicicleta. Ou ficou meio distante a bicicleta, que se dane, né? Não tem problema, tá lá, né? A bicicleta, pá, né? Então, lá. Qual é a roda que faz força para andar? Você pedala a roda de trás ou da frente? Você pedala a roda de trás. Então, a roda de trás, ela é igual ao seu pé. Ela faz força para andar. Então, atrito na bicicleta, a roda de trás é para frente. Agora, a roda da frente faz força para andar? Não. A roda da frente ela só desliza. Então, atrito da roda da frente, ele é para trás. Então, assim, para você começar a andar, o atrito de trás tem que ser maior do que o atrito da frente. Depois que você está andando, aí eles podem ficar iguais, que aí você vai ter movimento retilíneo e uniforme. Então, assim, para resolver problemas de dinâmica, os mais difíceis, você precisa disso aqui.
E lembrando a fórmula do FAT, que eu não escrevi, FAT é μ vezes N. Quem é μ? μ é o coeficiente de atrito, né? Tipo, você passa a mão no asfalto e... pois é, isso cai direto, mano. Tipo assim, você passa a mão no asfalto e passa a mão na mesa da sua casa. A mesa é lisa, então o coeficiente é baixo. Passa a mão no asfalto, é muito áspero, o coeficiente é maior, né? Tipo, papel higiênico de R$ 10, ele é muito mais suave. Papel higiênico barato, ele é muito mais áspero, né? Então, assim, o coeficiente de atrito é diferente, né? Consequentemente, também os resultados são diferentes. Vamos voltar lá, então. Então, aqui, ó. O pêndulo, então vamos começar. Um pêndulo de massa desprezível, né? De fio de massa desprezível. Fala. Tudo bem. Por que o coeficiente de atrito é diferente? O que é o atrito, Heriberto? O atrito é o seguinte, ó. O atrito é a forma... Se você for olhar microscopicamente, o atrito é isso aqui. Por exemplo, se você pegar um microscópio... Pois é... Não, deixa eu responder uma coisa de cada vez. Vou começar com a pergunta do por que o coeficiente é diferente. O atrito, se você for pegar uma mesa e for botar um botar um microscópio, você vai ver que mesmo uma mesa lisa, ou seja, eu pego aqui uma mesa, a mesa é lisa, beleza? Aí eu pego aqui uma lente de aumento e vou olhar isso aqui. Você vai ver que, na verdade, isso é assim, ó. Entendeu? Ou seja, o chão, ele microscopicamente é cheio de reentrâncias. Então, essas reentrâncias é que vão te dar o atrito. Então, quanto mais liso é o seu negócio, menos atrito você tem. Por exemplo, o asfalto, né? Você vê bem o asfalto é todo Material cheio... para material? Isso, é o material. Não é só o material, não, assim. É os dois materiais, é o material de baixo, é o material de cima, é o tipo de pressão que você está fazendo, né? Se você tem líquido, se você não tem líquido, tudo isso envolve o atrito, assim. Mas pra gente aqui nesse momento, o Mi está relacionado só com o material mesmo. Então, por exemplo, o coeficiente de atrito do gelo. O gelo escorrega bastante? Sim. Então, o coeficiente de atrito dele é baixo. Agora, o asfalto foi feito para escorregar? Porque o atrito é bom, às vezes é ruim, né? O atrito foi feito, né? O asfalto é bom para escorregar? Não. Então o coeficiente de atrito dele é maior. Né? Ele vai ser um valor 0,2, 0,3, 0,7, entendeu? Então, por exemplo, por que às vezes o óleo escorrega? Né? Eu tenho aqui o asfalto, né? O asfalto cheio de reentrâncias, tudo bem? Se eu jogar óleo aqui em cima, o que vai acontecer? O óleo vai tampar as reentrâncias. Vai haver atrito. E aí você está acabando com os buracos, você está acabando com o atrito. Você está tornando o negócio praticamente liso. Então é muito mais difícil de você... Os carros escorregam? Cara, assim, se você pode escorregar no seco, né? Você pode até escorregar no seco, não tem problema. Mas, tipo assim, no molhado é mais fácil. Porque para você escorregar no seco, você vai ter que vir e a sua velocidade tem que ser capaz de não proporcionar a força centrípeta, né? É o que acontece, por exemplo, quando você vem com o carro, faz uma curva muito grande, né, e faz uma curva muito rápida e o carro escorrega de lado. Né? É isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui um negocinho aqui do lado. Vou ver se eu consigo ajudar. Eu vou responder vocês aí, tá? Não aguenta aí, Manu, não esqueci de tu não. Ó, vamos pensar um fusquinha. Tem um fusquinha aqui, ó. Meu fusquinha. Beleza? Ele vai fazer uma curva assim, ó. Chamada curva plana, tá bom? Ele está fazendo uma curva na horizontal para o lado. Quais são as forças que atuam? Ele tem peso? Sim. Ele tem o peso dele. Ele tem normal? Sim. Ele tem a normal dele. Ele tem algum fio? Não, não tem fio. Não tem cabo, não tem corda, não tem tração. Tem alguma mola? Não, não tem nenhuma mola aqui que influencie o movimento. Tem o atrito? Tem. Porque a tendência do carro ao fazer essa curva é deslizar para onde? É deslizar para fora. A tendência do carro é deslizar para fora. Então ele precisa de um atrito que aponte para dentro. Isso é um exercício clássico. Ó. Então esse atrito ele vai apontar para o centro da curva.
Então, vamos lá. Qual é a resultante? A resultante é 0 ou a resultante é MA? O carro está parado? Não, ele está fazendo curva. O carro está em linha reta? Não, ele está fazendo curva. Então, a resultante dele é MA. Então, quem é a força que está sobrando? O peso, ele é igual a normal, né? O peso, ele está igual a normal. Por quê? Porque o carro não voa nem afunda. Então, o peso é igual a normal. A força de atrito é a força que está sobrando. Então, por exemplo, se eu tenho um cara para cá que vale 2, qual é a resultante? 2 para baixo. Se eu tenho um cara para cá que vale 2, um cara para cá que vale 2, qual é a resultante? 0. Agora, se eu tenho 2 para baixo, 2 para cima e 3 para o lado, qual é a resultante? 3 para o lado. Esse anula esse cara é a força resultante. É o que está acontecendo aqui. Ó. A normal anula o peso. Φ é a minha resultante. Φ é massa vezes aceleração. A resultante não é 0. E aí, como a Duda falou, o cara que aponta para o centro, essa força é chamada de força centrípeta. Então, esse Φ vai ser massa vezes a aceleração centrípeta, cuja aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, esse Φ vai ser mv2 sobre r. Só que olha que bonitinho. O Φ, ele tem fórmula. Quem é Φ? Φ é μ vezes n. Então, vai ficar μ vezes n é igual a mv2 sobre r. Só que a normal é igual ao peso. Então, μ mg é igual a mv2 sobre r. Olha o que aconteceu. Massa corta com massa. V ao quadrado vale μ gr. Ou seja, essa velocidade é a raiz de μ gr. Gente, o que eu estou querendo dizer com essa conta maluca que eu fiz? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se um carro vai fazer uma curva, né? Se o carro vai fazer uma curva, ele pode entrar muito depressa e escapar pela tangente, não fazer a curva? Pode. Então eu, enquanto engenheiro de estrada, vou colocar lá uma placa, vou botar uma placa lá, na velocidade máxima permitida. Como é que eu calculo essa velocidade? Desse jeito que eu calculei aí, fazendo μ gr. Então, assim, essa é a velocidade máxima que permite ao sujeito fazer a curva. Sacou? Então, por exemplo, eu dependo da gravidade, que não muda. O raio da curva você planejou, ele vai ser constante. A única coisa que vai poder mudar é o μ. Só que o μ é o coeficiente de atrito entre o pneu e o chão. Pô, os pneus são de borracha, o chão é asfalto, então o μ é conhecido. Então é assim que o cara calcula o coeficiente de atrito. É assim que o cara bota a placa de velocidade máxima aqui que você vai fazer. Entendeu? Mas, por exemplo, se você chegasse nessa curva e jogasse óleo na pista, o que ia acontecer com o atrito? Ele não ia existir. O que ia acontecer com o carro? Ele ia deslizar para fora. Entendeu? Então, assim, o coeficiente de atrito ele vai depender disso. Né? Aí a Manu perguntou, o atrito ele é para trás quando? O atrito ele é para trás quando você desliza. E o atrito ele é para frente quando você faz força para andar. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação doida. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou aqui, esse aqui sou eu. Eu vou... Com um carro 4x4 numa estrada de lama, tem bastante atrito, né? Mais ou menos, porque a lama não é bom de atrito, né? A lama escorrega pra caramba, né? Aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem pensar que eu tô andando para a direita aqui? Dá para visualizar o desenho? Né? Isso aqui seria eu. Ficou feio, né? Mas tudo bem. Vou fazer uma cara melhor. Tá lá, né? Então, olha lá. Eu tô andando para a direita. A caixa tá fazendo força para andar ou a caixa está sendo arrastada? A caixa está sendo arrastada. Então, o atrito dela é contrário ao movimento. Por quê? Porque ela tende a deslizar para a direita. Então, o atrito é para a esquerda. Agora eu estou fazendo força no chão para andar. Então, o meu atrito ele é para frente.
Ou seja, de uma maneira muito simples, Manu, é assim que você pode decorar para a prova aqui. Quem faz força para andar tem atrito para frente. Quem se arrasta tem atrito para trás. Então, por exemplo, eu estou andando para frente. Eu estou fazendo força no chão para andar? Sim. Então, para onde é meu atrito? Para frente. Agora, eu escorrego e deslizo. Eu estou andando para frente, mas eu não estou fazendo força, eu estou deslizando. Para onde é meu atrito? Para trás. Beleza? Vamos voltar lá para o problema do pêndulo, galera. Voltamos. Então, lá. Um pêndulo de massa desprezível está sustentado por um fio. É isso que tem aqui. Né? O fio está aqui. Beleza? Pendurado. Aí você vem com o ímã e vai aproximar, de forma que ele forme um ângulo de 45. Ele vai fazer isso. Beleza? A pergunta é, quanto vale a força que o ímã faz? Gente, vamos colocar as forças que estão atuando. Quais são as forças que estão atuando? Vamos fazer aqui um desenho. Tem peso? Tem. Todo mundo que está na Terra tem peso. Está aqui. Tem tração? Sim, eu tenho fio. Tem mola? Não tem mola. Tem normal? Não, não está encostado em lugar nenhum. Tem atrito? Não, não está se esfregando em nada. Eu tenho a força do ímã, que está aqui, que é horizontal. Pô, Soto, como é que tu sabe que é horizontal? Porque o problema diz, ó, a força é horizontal do ímã. E a pergunta é exatamente quanto é essa força. Tudo bem? Aí agora, eu vou pensar, a resultante é zero ou a resultante é MA? Bom, esse treco agora está parado. Né? Então, se ele está parado, a minha resultante é zero. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho duas alternativas. Eu posso fazer a decomposição da tração ou eu posso montar um triângulo. Sempre que eu tenho três forças e a minha resultante é zero, a gente vai montar um triângulo. Vamos montar um triângulo com esses três caras. Eu vou pegar o peso, está aqui o peso. Eu vou pegar o F, está aqui o F. Eu vou pegar a atração, está aqui a atração. Então, repare, eu fiz um triângulo de forças, cujo ângulo aqui vale 45 graus. Legal? Gente, se esse triângulo vale 45 graus, que ângulo vai ser esse aqui? 45. Que ângulo é esse? 90. Então, isso é um triângulo o quê, senhoras e senhores? É um triângulo isósceles. Horrível isso aqui. Vou deixar aqui mesmo. Ou seja, você pode pensar assim, né? Imagina um quadrado. Mais fácil aqui, né? E você, né, quadrado de lado L, 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 L. Se você traçar aqui a metade, a diagonal é L raiz de 2, lembra? Isso cai a beça também na UERJ. Esse ângulo, ó, é 45. Então, esse triângulo ele corresponde exatamente a esse triângulo isósceles, que é metade dele, ó, metade do meu quadradinho. Isso quer dizer que o F e o P obrigatoriamente serão iguais. Então, na verdade, calcular o F é calcular o valor do P. Quem é P? O peso é massa vezes gravidade. A massa está aqui, 0,01. A gravidade está aqui, 10. A gente vai ter 0,1 vezes 10. Nosso valorzinho, 0,1. Tudo bem?